Pessoas possuídas, casa assombrada, incêndio misterioso, maldição. O que te lembra? Certamente um filme de terror daqueles mais complexos possíveis. No entanto, não se engane. Infelizmente, esse tipo de coisa não acontece apenas nos filmes. Ao longo da história da humanidade, já foram registrados inúmeros casos sobrenaturais que até hoje permanecem sem a menor explicação. É claro que para os céticos, todos esses fenômenos podem ser explicados pela ciência ou algo parecido. Mas e você? No que acredita? Já passou por alguma situação que colocasse suas crenças em dúvida? Já esteve na presença de algo que parecia inocente, mas ao mesmo tempo amaldiçoado? Pensando nisso, eu trouxe aqui para vocês 7 itens aparentemente simples que escondem histórias assustadoras. Eu sou a Viviane e vou contar essa história para vocês. 1. Baú. Ainda na época da escravidão, um homem chamado Jacob Coley havia ordenado ao seu escravo, Oséias, que construísse um baú de madeira para que ele pudesse dar ao seu primogênito. O escravo começou a trabalhar e, quando entregou o objeto finalizado, por algum motivo o patrão não gostou do que ele havia feito. Dessa forma, o espancou até o seu fim. Os outros escravos de Coley ficaram horrorizados e se revoltaram, afirmando que vingariam o fim de Oséias. Borrifaram então um pouco de sangue sobre o baú, enquanto seu senhor não estava olhando. Em seguida, o amaldiçoaram. Bem, parece que eles fizeram algo realmente sério. O primeiro filho de Coley morreu ainda criança e outras 17 mortes estão associadas ao baú. Atualmente, o objeto pode ser encontrado no Museu Histórico de Kentucky, localizado em Frankfort. 2. Anel do Valentino. Sem dúvida nenhuma, uma das maiores estrelas do cinema mudo foi o ator francês Rodolphe Valentino. Sua morte aconteceu no ano de 1926, enquanto tinha apenas 31 anos de idade, em consequência de uma úlcera. No entanto, há quem acredite que a morte foi causada por um anel que ele havia comprado de um joalheiro no ano de 1920, composto por uma pedra chamada Olho de Tigre. A lenda conta que o ator mostrou o anel para um amigo, esse que disse ver Valentino pálido e com aparência mortal refletido na pedra. Bem, independentemente do que o amigo viu ou não, inicialmente aquele não foi um fato preocupante. No entanto, 6 anos depois, o ator acabou morrendo. Certo, mas por que colocar a culpa no anel? Simples, porque ele não foi a única vítima. Sua amante também usou o artigo e pouco tempo depois ficou gravemente doente. Russ Colombo, ator que havia sido contratado para interpretar Valentino em uma biografia, usou o anel e pouco depois ele também morreu em um tiroteio. Joey Cassino, um gangster, acabou comprando o anel, mas se recusava a usá-lo, acreditando que era amaldiçoado. No entanto, anos mais tarde ele acabou usando, acreditando que não havia mais problemas, mas acabou morrendo em um acidente de carro. Seria mesmo apenas coincidências? 3. Maldição de uma pintura. Há uma série de pinturas chamada The Crying Boy, que foram originalmente produzidas por um pintor chamado Bruno Amádio. Se tornaram extremamente populares na década de 1950, sendo reproduzidas em massa, principalmente nas Ilhas Britânicas. Era possível encontrar uma cópia em diversas casas. No entanto, o que era para ser apenas uma pintura de crianças inocentes chorando, começou a ser associado a fatos terríveis. Foi na década de 80 que a pintura começou a atrair a atenção da mídia. Um bombeiro de Yorkshire
alegava ter recebido algo estranho. Em várias casas que haviam sido incendiadas, onde ele foi fazer o socorro, ele reparou que as famílias perdiam absolutamente tudo consumido pelas chamas. No entanto, nas casas em que a pintura estava presente, era a única a se manter intacta. Muitos começaram a acreditar em uma maldição e houveram até campanhas para que as pinturas fossem recolhidas e queimadas ao mesmo tempo. No entanto, após algumas análises, a BBC divulgou que elas não eram consumidas pelo fogo, pois estavam revestidas por um tipo de verniz que não deixava isso acontecer. Mas então, será que era apenas isso ou os incêndios realmente tinham alguma relação com as pinturas? Deixa aí nos comentários o que vocês acham. 4. Beliches possuídos. Foi em fevereiro de 1987 que o casal Alan e Debbie levaram para casa uma cama beliche que haviam comprado em uma loja de segunda mão. Inicialmente, deixaram a cama no porão, mas 9 meses depois, decidiram colocá-la no quarto das crianças. E a partir daí, as coisas começaram a ficar bem estranhas. As crianças adoeceram praticamente no mesmo instante. O rádio pulava de estação sozinho e, para piorar a situação, as crianças ainda afirmavam ver uma bruxa enquanto se deitavam na cama. O casal decidiu chamar um pastor para benzer a casa e, a partir daí, a situação pareceu dar uma aliviada, mas foi apenas temporário. Pouco tempo mais tarde, assim que Alan chegou em casa, escutou uma voz que dizia: "Venha." Ele decidiu obedecer, seguindo em direção à garagem. E assim que chegou lá, ele viu que tudo estava pegando fogo. Imediatamente ele subiu para pegar o extintor. Mas quando voltou, o fogo não estava mais lá. Decidiram então que a melhor saída seria queimar o beliche. E acredite ou não, mas os fenômenos paranormais acabaram em seguida. Tudo indica que a cama realmente havia sofrido uma maldição. 5. Bengala. Você seria capaz de pagar $65 mil por uma simples bengala? Bem, e se fosse assombrada? Foi exatamente isso que um cassino chamado Golden Place fez. A bengala, chamada Ghost Kenny, foi colocada à venda por uma mulher de Indiana, chamada Mary Anderson. Segundo ela, seu filho de 6 anos acreditava que a bengala era assombrada por alguma maldição feita pelo seu avô, que havia morrido há pouco tempo. Ele morria de medo e sempre afirmava que o seu avô estava rondando a casa. Desde então, a mulher decidiu leiloar a bengala, que era o motivo do medo do filho. Com itens saindo de sua casa, ela acreditava que o garotinho esqueceria as histórias. Após conseguir a venda, ela ainda pediu um grande favor para os compradores, que escrevessem uma carta ao menino informando que tanto a bengala quanto o fantasma estavam indo embora. Bom, será que realmente a criança via alguma coisa? 6. Crânio. Bom, é claro que um crânio não é um objeto tão simples assim, mas teoricamente não é capaz de provocar mal algum. Nas Ilhas Britânicas há uma lenda que envolve crânios que gemem. O mais famoso deles é o de um castelo, no Reino Unido, construído durante o reinado da Rainha Elizabeth I e suas irmãs. Enquanto era construído, uma das irmãs acabou sendo morta, esfaqueada por um assaltante desconhecido. Antes que ela morresse, as irmãs se uniram e lhe disseram que, como homenagem, a sua cabeça seria removida e colocada em um dos corredores do castelo. Coisa estranha, hein? Mas elas não cumpriram a promessa. A partir daí, o mais bizarro começou a acontecer pouco tempo depois, quando os gemidos eram ouvidos e vinham da tumba da morta. Assustadas, as irmãs decidiram abrir o caixão e o que encontraram foi assustador. O crânio da mulher já estava completamente deteriorado.
e, como se não bastasse, estava separado do restante do corpo. Com medo, elas finalmente o colocaram no corredor, conforme elas haviam prometido no momento da sua morte. Tempos mais tarde, tentaram retirar o crânio do local, mas eventos sobrenaturais aconteciam. O castelo sofria tremores e retratos caíam das paredes. Elas então decidiram que o crânio poderia ficar no corredor, desde que ficasse por trás de uma parede, onde ainda se encontra até os dias de hoje. 7. Cadeira da morte. Bom, aqui temos mais um item que não é tão simples e inocente assim. Mas vamos aos fatos. Essa mansão foi construída no ano de 1911. Dentre tantos de seus mistérios históricos, a mansão também possui certos mistérios paranormais. O último morador foi George, que faleceu no ano de 2005, mas ele alegou ter presenciado uma série de eventos fantasmagóricos pela casa. Afirmava que por ali viviam muitos fantasmas, incluindo o de Thomas. Por outro lado, as coisas mais estranhas que ocorriam na casa vinham do infame quarto azul e da cadeira da morte. A tal cadeira possuía cerca de 200 anos, sendo uma poltrona em estofado azul, que muitos acreditam ter pertencido ao Napoleão Bonaparte. No entanto, essa não seria o tipo de cadeira que você gostaria de mostrar para os outros. Diversos investigadores paranormais afirmam que ela tem uma maldição, sendo assombrada por um espírito feminino chamado Amélia. Sempre que ela está presente, uma névoa azul invade a sala, e ainda há boatos de que se houver alguém corajoso o suficiente para sentar na cadeira nesse momento, morrerá de repente. Até então, 4 pessoas duvidaram disso e se sentaram na cadeira. Coincidência ou não, todas elas morreram. Bom, e aí, pessoal, o que vocês acharam de tudo isso? Conhecem alguma outra maldição sobre um item que não foi mencionado aqui nesse vídeo? Eu vou esperar por vocês aí nos comentários. Nosso vídeo agora vai ficando por aqui. Fiquem todos com Deus e até a próxima.